E hoje aqui no Papel com Arte a gente fala sobre encadernação. E para falar sobre encadernação, eu quero chamar um professor conhecido de vocês, Luiz Massi, por favor. Olá, tudo bem? tudo Seja bem. bem-vindo, tudo jóia. Muito obrigado. Luiz, sabe que eu achava que a encadernação era um processo somente industrial. Aí você falou assim, não, Tom, não é não. É muito artesanal, aliás, né? Na verdade, ele é justamente o contrário disso. Olha só. Porque assim, a encadernação, desde que começou a escrita, precisava se guardar o que era escrito. Então a gente na história da encadernação tem vários outros processos que foram criados, então sempre artesanalmente. Claro que teve o processo industrial, mas assim, tem um movimento no mundo todo, e a gente aqui no Brasil também, de encadernadores, de resgatar esse processo artesanal já há alguns anos, isso não é recente não. E hoje a gente sempre fez a encadernação tradicional, e hoje tem um grande movimento de encadernação artística, que as costuras ficam expostas. Olha só. Porque a encadernação tradicional, a costura fica escondida na capa. Sim. E hoje já tem esse outro movimento de resgate, de encadernação. E é muito interessante a história. Tanto a história do papel, como a história da encadernação, é bem bacana. Olha que legal, e a gente fala de papel, assim, eu já falei nos bastidores, eu tenho que, gente, olha só, é de papel, olha que charme, que bacana, parabéns, Obrigado, sensacional. Obrigado. Agora, Luiz, conta pra mim, como é que você começou, bom, a fazer arte já faz parte da tua vida, mas o papel em si, quando é que ele entrou na tua vida? Na verdade, foi o papel foi a papel? primeira coisa que eu não sei desenhar, não sei pintar, não sei nada, não sei mexer com papel. E ainda adolescente, eu lembro na verdade eu lembro da minha avó paterna, na casa dela tinha muita coisa que ela fazia de papel. Então, da minha lembrança de infância tem isso, mas eu comecei a fazer colagem, sabe? Pegar papel, recortar, fazer colagem, fazia cartão de Natal. E depois eu comecei a aprender a fazer o papel, a reciclagem de papel. Então eu comecei a mexer mesmo com papel, foi a partir daí. E já dou aula, pode falar quantos anos? Pode. Acho que uns 26 anos. Meu, gente. Agora vem cá, hoje, eu imagino que, lógico, são 26 anos, é muita bagagem, mas quais foram as suas inspirações nesse mundo da arte de maneira geral? Tem aí uma ou outra que dê para destacar? Ou foi Não, eu tenho um artista do papel, que o trabalho dele é maravilhoso, que é o Carlos Meira, ele faz escultura de papel. Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com papel, que eu vim para São Paulo, eu já via os trabalhos dele. Então, assim, fiz algumas coisas parecidas também com o dele, não nada parecido com o que ele faz, o cara é incrível. Modesto. Mas eu acho que se tem um cara que eu lembro de um trabalho que eu fiz... Então tem essas referências assim, mas assim, de admirar e de ver o que fazia alguma coisa com papel. E quando virou professor? Há 26 anos. Há 26 anos já, aí falando, é isso que eu quero fazer para minha vida. Não era isso, não. Isso Não era aqui é isso, bacana. mas virou. Eu vim para São Paulo porque eu queria ser ator, mas aí não rolou muito não. E no meio disso eu sempre mexia com papel e comecei a dar aula. E aí de um lugar me chamava, eu ia para outro, e foi assim. Que bacana. Agora, vamos entrar na encadernação. Tem muita coisa pra gente aprender. Agora, como é que você conheceu isso? Eu fiz um curso também. Eu tentei fazer sozinho encadernação, porque assim, na minha época não tinha internet quando eu comecei. Era livro que a gente procurava e tal. Também era difícil de conseguir, porque só tem livro importado. Então ainda era difícil de conseguir livro aqui no Brasil. Mas primeiro eu fiz umas tentativas, claro, que deram erradas. E aí eu fiz um curso no Senac. Foi onde começou a encadernação. E daí a gente começa a experimentar e você entende o básico e aí começa a fazer. E tentar criar coisas novas. Sim. Agora, é fácil de reproduzir? A encadernação é fácil. Tem costuras muito elaboradas. Eu falo que eu sou um preguiçoso na encadernação. Eu gosto de costura fácil e rápida. Tem costura que você usa 8 agulhas. Porra, eu tenho só... Podia ter falado isso, mas já falei. Tudo bem, já falou, Ele corta. viva. Eu tenho 2 mãos, como que eu vou segurar 8 agulhas? Então, Tá mas tem isso também, é bem interessante. Mas eu corro delas. Tá. Bom, a gente vai mostrar, na verdade, em detalhes, mas custo alto para fazer? Depende do tipo de material que você está usando, tá? O tipo de papel que você usa, o tipo de revestimento, né? Depende do material. Tem revestimentos caríssimos que depende do produto que você vai fazer, você tem que usar aquilo, né? Então depende do que você vai usar.
de material. Mas assim, um material básico como esse, assim, eu não calculei aqui, mas ele não fica caro. Tá? Mas você pode... O legal da encadernação é o seguinte, você pode... como é que eu vou dizer? Ele agrega valor pelo fato de ser um trabalho encadernado, entendeu? Então isso... Para quem está começando, Luiz, quais são os materiais que a gente pode indicar? Então, olha, a gente precisa de papel, claro. Aqui no caso nós vamos fazer um álbum de fotografia, então o papel que eu estou usando é de 180 gramas. Mas para um caderno de escrita, você pode usar o de 80, o de 120, não tem problema. A encadernação tem muita ferramenta. Vou mostrar algumas aqui. Vamos a gente lá. tem isso aqui que é o berço. Olha só. Posso mostrar para que serve? Mas, por favor. A gente pode ir falando e mostrando? Vamos sim. Vou aproveitar e pegar o nosso detalhe ali. Vamos lá. Olha só. Ó, primeiro é o seguinte. Eu vou fazer um miolinho, ó, papel de 180 gramas. Tá? Ó, eu dobro ao meio. Olha, eu vou alinhar ele. Aí eu pego uma espátula, ó. Tá vendo? É uma ferramenta, mas é simples, ó. Você tem que dobrar ele bem. O que eu vou fazer? Eu vou abrir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr outra folha no meio para dar para ver. Agora eu vou fazer a marcação do furo que eu preciso fazer para fazer a costura. Perfeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio e aqui eu vou marcar 1,5. Ó, 1,5 aqui e 1,5 aqui. Isso deu para ver? Olha. Vamos até aproveitar e mostrar a sua marcação. Tá vendo? Eu marquei bem no meio. Tá. Quando você vai produzir, você faz um gabarito para você não ficar riscando o seu papel, igual eu fiz aqui. Vocês não façam isso. Então é o seguinte, aí agora o berço. Para que a gente precisa? O bercinho a gente usa para furar o papel. Porque olha só, ele tem esse ângulo que eu esqueci. Quanto é isso aqui mesmo? 60, 45? Sei lá. Enfim, tem um ângulo aqui que eu não sei. Eu vou falar isso também. Né? Tudo bem. Mas é o seguinte, gente. Eu, quando comecei a fazer encadernação, não tinha o berço. Então a gente furava tentando acertar o meio. Então a gente desperdiçava muito material também. Isso de uma forma bem artesanal, viu? Porque assim, na encadernação mesmo, quando você produz, você tem uma prensa vertical e o lugar do ponto, do furo da costura, você serra. Entendeu? Tem um processo mais elaborado. Mas esse aqui é bem artesanal para você fazer em casa. Então o que acontece? A gente tem um agulhão ou sovela e eu vou furar, olha, bem no meio. Ó. Bacana. Ó, vou até, professor, pedir a gentileza. Olha só, gente. Olha só, ele usou essa estrutura que é o berço para furar justamente. Com o agulhão a gente fura e com o bercinho o furo fica no meio certinho. Que bacana. Né? Então essa é uma ferramenta fundamental na encadernação hoje. Eu encontro fácil, professor? Em lojas especializadas em encadernação e artesanato, e lá no ateliê também tem. Pronto. Vocês podiam fazer o merchan, mas eu já fiz. Com certeza, depois a gente vai passar telefone, endereço, redes sociais, então a gente tem que ser assim. Tá? Então vamos lá. Agora costurar. Vamos lá. A gente precisa de uma agulha de ponta grossa, tá vendo? E a gente usa um fio encerado. Se você não tem, você pode costurar com qualquer fio, mas esse é o ideal para esse tipo de encadernação. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou medir aqui, olha, 3 vezes, 1, 2, 3, a altura, e vou cortar. Agora eu vou ensinar uma coisinha, que eu acho que precisa de pode ser aqui, ó. Eu vou ensinar a colocar a linha na agulha. Puxa vida, hein? Olha só. Você acha que é fácil ficar assim, ó? Eu não enxergo, olha só. Vamos lá. Coloca a agulha no dedo, aqui no gordinho do dedo, a linha, aí pega a agulha, olha, põe ela aqui, ó, aperta e aí a linha passa, ó. Peraí. Eu nunca imaginei que isso pudesse ser tão fácil. Fazer de novo? Vou mostrar no detalhe. Presta atenção, gente, olha que interessante. Segura a ponta da linha e coloca ela aqui no dedo, olha. Pega a agulha, põe, ó, e vai apertando, a linha passa. Que barato, gente. Tá certo. Professor, eu ainda estava naquelas lá de tentar. Tá difícil, viu? Vamos lá. Eu vou trocar aqui só para esconder o risco que eu fiz. Tá certo. Agora é o seguinte, não precisa dar nó nem nada. Aí eu vou entrar no furo do meio de fora para dentro, ó. Deixa sobrar um pouquinho de linha. Aí agora eu vou sair no furo seguinte, ó. Tá vendo? Aí agora eu venho aqui para fora, eu pulo o furo do meio e vou para outra ponta, ó. Tá vendo? Opa. Ó. Aí aqui eu venho, saio novamente no meio.
Olha Aí agora só. aqui, olha, eu deixo uma linha de cada lado, ó, e puxo. Não puxa muito para não rasgar, né? Ó, Tranquilo. e aí aqui eu vou dar um nó. Olha só. Nessa encadernação que se chama Midori, a costura é muito simples. Tá vendo? Olha, eu tenho 3 caderninhos costurados. E agora a gente vai falar um pouquinho de um recado que eu tenho para você. Vem aqui. Você trabalha com artesanato ou usa papéis em alguns de seus projetos? Então eu tenho que te apresentar a linha Color Plus da Fedrigoni Brasil Papéis. A linha é composta por nada menos do que 34 tonalidades vivas, claras ou escuras, de diferentes gramaturas e para as mais variadas utilizações. O bacana deste papel é que ele é colorido na massa, é isso mesmo, ou seja, quando você recorta o papel, não aparece aquele branquinho no meio, bem como quando você dobra, não fica aquele vinco branco. Ou seja, o Color Plus é excelente para corte, vinco ou laminação e é ideal para trabalhos de artesanato de diferentes técnicas. Então, fica a minha dica, viu? Para utilizar papéis coloridos para alcançar aquele acabamento perfeito, tem que ser o Color Plus Fedrigoni. Para comprar é fácil, tá? www.distribuidoresfedrigoni.com.br. Acesse agora! Luiz, vamos falar agora da capa, porque depois eu quero mostrar o trabalho pronto, que é sensacional, Certo. gente. A capa é o que é? O papelão? É um papelão, olha, é um papelão rígido, a gente chama de cartão cinza, é um papelão próprio para cartonagem e encadernação. Tá? E eu fiz o revestimento com papel liso, usei um papel de 120 gramas e aqui o acabamento. Tá? Você pode revestir de tecido, papel estampado, material de revestimento, que hoje no mercado existe uma infinidade de material sintético para revestimento, né? E sem contar os papéis estampados, papel marmorizado, que você mesmo pode fazer, papel reciclado. Então é uma infinidade de materiais para o revestimento. Maravilha, Tá? maravilha. Então, são 2 capas de papelão e aqui eu vou usar um outro material. Isso aqui é um material sintético, que eu não posso falar que imita couro, mas eu já falei. Pronto. É porque parece que, politicamente correto, eu não posso falar que isso é um couro sintético. É um material É um sintético, material sintético. mas que imita um couro. Perfeito. E aí aqui eu fiz os furos, Tá. onde eu vou passar a costura com elástico. E eu deixei aqui só para eu mostrar, tá vendo? Isso aqui é um ilhóis. Olha só, Ó, vamos aproveitar, vou mostrar o trabalho do professor. Fica à vontade, a gente vai... ó, Olha é um só. ilhóis. E eu tenho essa ferramenta aqui para apertar o ilhóis, ó. Olha só. Que aí ele abre e ele fica preso. Fica certinho, justo. Então deixa eu fazer os outros 2, ó. Olha que bacana, gente. Que aí prende o ilhóis, certo? Muito bom. E você sabe por que eu estou usando tudo azul, Tom? Por quê? Porque é a cor do ano. Ah, A poxa, cor do olha ano que do beleza. Pantone é o Poxa, azul, é olha um só. azul escuro, mas aí eu estou usando todas Então, as variações, todas as variações muito do bom, azul que a gente professor, tem então. hoje para usar. Muito bom. Agora o que eu faço, eu vou colar, tá vendo? Eu fiz um moldezinho, tem uma linha dividindo em 3 esse meu material, e aí eu vou colar uma capa de cada lado. Perfeito. Eu vou usar agora uma cola instantânea. Aí eu coloco aqui a linha direitinho, pressiona um pouquinho enquanto ela vai colando, Vamos eu pro outro colo lado. o outro lado, ó. Deixa eu ver se tá certo, tá. Ó. Pressiona um pouquinho, deixa eu virar aqui para você. O ideal é você deixar ele secar um tempo, tá vendo? Ó. Olha que bacana. Agora é o seguinte, aí desculpa, o negócio tá falhando aqui. Mas a encadernação Midori, você costura um elástico da capa e depois encaixa esses caderninhos nesse elástico. Que bacana. Ou seja, para ficar com esse formato aqui que depois a gente vai tá vendo? mostrar. Olha que graça, gente. Ó, Tá, né? por favor, professor, vamos lá, vamos aproveitar. Olha, deixa eu só mostrar aqui. Tá vendo? Os caderninhos, o caderninho Os que o professor caderninhos fez. E aqui o elástico, onde a gente vai
passar isso aqui. Isso aqui, para você que está assistindo, até se o professor me permite, a gente estava conversando, é um álbum de fotos, depois álbum pode de ser fotos. acrescentado cantoneira, se não colar da foto, né, professor? Sim, e você pode fazer caderno também, né, com essa mesma costura. Hoje o pessoal faz muito planner, porque você pode fazer, acho que você pode colocar quantos elásticos você quiser aí, então você pode colocar vários cadernos. E aí, por exemplo, se você precisa sair com um caderninho só, você tira, se você acaba um, você pode repor, você Fica fácil, né? Você pode manter a capa, é uma costura bem interessante. Eu podia estar adiantando aqui, mas a pessoa deu um nó no elástico. Não tem problema, vamos lá, temos tempo, então olha só que bacana. Maravilha. Essa é a encadernação com o professor Luiz Massi aqui no Papel com Arte. Agora a gente vai mostrar como é que se passa esse elástico, mas olha só como fica perfeito, né, gente? A gente aproveita o detalhe aqui para mostrar mais uma vez toda essa arte sendo feita aqui. Olha que bacana. Por favor. Vamos lá? Vamos então lá. É o seguinte. Eu começo de fora para dentro. Tá. Eu tenho que puxar. Eu vou puxar todo o elástico e aí eu vou medir o tanto que eu quero deixar para depois eu fazer esse nó. Então eu vou deixar esse tanto. Então vamos lá. Vamos lá, porque assim, a bruxa do tempo pôs ali e a gente precisa correr agora. Ó. Olha, assunto tem, tá, gente? Ó, mas o então que acontece? Depois vai ter mais, viu, Luiz? Depois fique em paz, é o nosso convidado de honra aqui. Vamos lá. Isso aqui é muito simples, quer ver? Ó, aí eu venho aqui. Opa, se eu enxergar, pronto, ó. Então eu venho pro furo de baixo. É lógico, entendeu? Na hora que você começa a fazer, ó. Então eu tenho que ir pro furo seguinte, porque o elástico fica por dentro. Olha só. Tá? Então aqui eu vou pular esse furo do meio. Pode mostrar lá, pode mostrar lá, tá vendo? Ó. Depois eu puxo ali e a gente... Ah, não posso perder esse. Tá, não perdi não. Ó. Agora já tá no final, agora a gente vai... Porque olha, tá vendo? Eu tenho que fechar aqui e fechar aqui embaixo. Então agora eu vou pro outro e tenho que sair novamente com o elástico no furo do meio. Ó. Voltou ali para arrematar, né? Pronto. Olha só. Aí agora o que a gente faz? Ó? Vou cortar o elástico do mesmo tamanho. Venho com os dois por fora e vou dar um nó. Ou seja, esse próprio elástico acabou virando o fecho Isso, da ele vai segurar os meus caderninhos e ele fecha o meu álbum. Olha que espetáculo. Aí agora é só fazer assim, quer ver, gente? Olha. Eu vou abrir o caderninho, olha, e passo aqui pelo elástico, tá vendo? É assim mesmo, ó. Viu? Pego o elástico. Agora, Luiz, enquanto a gente está montando, a gente sabe que cada artista tem os seus segredos, isso é inevitável. Mas existe algum aqui que o professor Luiz Massi pode abrir ali para os nossos internautas, para os nossos espectadores? Ah, não sei. Ah, vai! Não, olha, eu acho que na encadernação, o que você precisa para fazer um trabalho legal é ter ferramentas boas. Ter as ferramentas boas, assim, que você precisa. Não é nada caro. Não estou falando que você tem que ter o melhor estilete, não é isso. Você tem que ter as ferramentas ideais. Que funcionam. Que funcionam. Eu acho que esse é o segredo da encadernação. Muito bom. Então, para a gente encerrar com chave de ouro, professor, é o seguinte, vamos passar telefone, rede social, e-mail, se tiver, para que todo mundo possa entrar em contato. Ok. Vamos lá. Ateliê Luiz Massi no Facebook, no Instagram só Luiz Massi, e o telefone é 11 984 50 0021. Não vou dar e-mail não, porque não olho. Então pronto, então tá fácil, né, gente? Tá fácil. Então, Mas seguindo as nossas redes sociais, tem tudo lá.
né? Exatamente. Então aproveita. Você gostou? Então deixa o seu comentário, ativa o seu sininho para receber as notificações e mais do que tudo, né? Dá o seu joinha, né? Professor, agora eu vou dar um recadinho. Daqui a pouco a gente toma um café juntos, Tá bom. então. Parabéns. Obrigado. Mais Então, uma vez, um abraço. obrigado, viu? Vem comigo.